Às vezes, o mal não chega batendo à porta com gritos ou ameaças. Ele entra como vento leve, sutil, e antes que percebamos, já está dentro, enfraquecendo nossa fé, roubando nossa paz, apagando o brilho da esperança. E você já sentiu essa pressão silenciosa, esse peso invisível que tenta sugar suas forças? Jesus nos ensinou a pedir: livra-nos do mal. Mateus 6,13. Essa não é uma frase poética. É um grito de socorro espiritual, um pedido urgente de proteção contra algo real, ativo e perigoso. O problema não é apenas enfrentar dificuldades. O perigo está em ser vencido por forças que atuam sem que percebamos. Hoje vamos mergulhar no que realmente significa essa oração e como ela pode ser uma arma poderosa para a sua vida, se você entender sua seriedade e aplicá-la todos os dias. Você aprenderá a se proteger dos ataques do mal, verá quais as principais estratégias que ele usa para tentar nos atingir e entenderá a maravilha de Jesus inserir este pedido na oração mais declarada no mundo inteiro. Quando Jesus ensinou essa frase no Pai Nosso, ele não estava falando de algo simbólico ou abstrato. A expressão original no grego pode ser traduzida como livra-nos do maligno, apontando não apenas para o mal como ideia, mas para alguém que personifica esse mal, Satanás. Essa é uma distinção crucial. Não estamos pedindo apenas para escapar de más escolhas, mas para sermos guardados de uma força inteligente, persistente e intencional que deseja nos destruir. Paulo deixa isso claro em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ao olharmos para a história bíblica, percebemos que essa batalha é constante. Desde o Éden, a serpente atua com sutileza, não com ataques diretos, mas com distorções da verdade. Eva não foi forçada a pecar, ela foi convencida. Isso revela algo perigoso. Muitas vezes, o mal chega com a aparência de algo bom, razoável ou inofensivo. Jesus sabia que estaríamos expostos a isso diariamente e por isso inseriu esse pedido no coração da oração mais conhecida do mundo. Não é uma frase opcional, é um escudo diário. C.S. Lewis, em seu clássico Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, adverte que a estratégia do inimigo muitas vezes é nos manter confortáveis o suficiente para não percebermos que estamos sendo afastados de Deus. Ele não precisa empurrar com violência, basta nos seduzir com pequenas concessões. Aqui está o perigo. Quando não reconhecemos o mal, não resistimos a ele. E quando não resistimos, inevitavelmente cedemos. Além do aspecto espiritual, há também a realidade psicológica. Estudos mostram que a exposição constante a pensamentos e ambientes negativos altera nossa forma de pensar, nossa disposição e até nossa química cerebral. Um estudo da Universidade Johns Hopkins revelou que sentimentos persistentes de amargura e ódio aumentam o risco de doenças cardíacas e enfraquecem o sistema imunológico. O mal espiritual, portanto, também deixa rastros físicos. Quando pedimos livra-nos do mal, pedimos ao mesmo tempo por saúde da alma, da mente e do corpo. O apóstolo Pedro nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Essa imagem é clara. O mal não descansa, não tira férias, não perde oportunidades. O que Jesus nos oferece nessa oração é uma cobertura constante, uma blindagem sobrenatural que nos protege mesmo quando não temos consciência de todas as armadilhas à nossa volta. Essa proteção, porém, precisa ser buscada diariamente. Não como ritual vazio, mas como postura de vigilância e dependência total de Deus. E aqui está a primeira chave para entendermos essa oração: livra-nos do mal.
Não é apenas um pedido para Deus agir sozinho, é também um compromisso nosso de andar em santidade, de evitar abrir brechas espirituais, de cultivar uma vida de oração e discernimento. Deus nos livra, mas nós também nos posicionamos. Como disse Charles Spurgeon, Deus não livra do pecado aqueles que ainda o abraçam. Essa frase expõe uma verdade desconfortável. Não adianta pedir proteção contra algo que ainda estamos alimentando. Pedir para ser livre do mal exige coragem para cortar raízes, romper padrões e dizer não para ofertas que parecem inofensivas, mas carregam veneno escondido. Essa é a diferença entre orar por livramento e viver o livramento. É preciso saber que o inimigo não se apresenta dizendo: "Sou o mal, vim te destruir". Ele prefere a sutileza, o disfarce e o caminho das pequenas concessões. A infiltração começa com algo tão simples quanto um pensamento que você aceita sem questionar, uma justificativa que parece lógica, um hábito que todo mundo faz e por isso não deve ser tão grave assim. É assim que a fortaleza começa a ceder, tijolo por tijolo, sem que percebamos. A Bíblia nos alerta que Satanás se disfarça até de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Ou seja, o perigo não está apenas no que é obviamente errado, mas no que se apresenta como aparentemente bom. Essa estratégia não é nova. No Éden, o mal não começou com uma ordem direta: coma e morra. Começou com uma pergunta aparentemente inocente. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. A dúvida plantada no coração é a semente que, se não arrancada, cresce em incredulidade. O inimigo sabe que, se conseguir corromper a sua confiança em Deus, todo o resto desmorona. Ele atua como um hacker espiritual, buscando vulnerabilidades, explorando fragilidades emocionais, mentais e espirituais. A tentação sempre virá embrulhada em algo atraente para o seu perfil, feita sob medida para os seus desejos mais íntimos. Esse processo é silencioso e gradual. Primeiro, o mal procura distanciar você da verdade, substituindo-a por meias-verdades, que parecem mais palatáveis. Depois, ele normaliza comportamentos, até que aquilo que antes gerava desconforto passe a ser aceito como natural. Por fim, ele enfraquece seu senso de urgência espiritual, fazendo você acreditar que sempre haverá tempo para se corrigir mais tarde. É assim que corações fervorosos se tornam mornos e vidas comprometidas passam a viver na indiferença. Tiago 1:14-15 resume: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas o mais perigoso é que o mal não ataca apenas de fora. Ele se aproveita das feridas internas que ainda não foram curadas. Ressentimento, orgulho, rejeição, vaidade. Todas essas brechas internas funcionam como janelas abertas por onde ele pode entrar. É por isso que Jesus não nos ensinou apenas a resistir, mas a vigiar constantemente. Mateus 26:41. Resistência sem vigilância é como trancar a porta da frente e deixar a janela aberta. O ataque invisível é sempre direcionado a um ponto vulnerável. O inimigo não perde tempo tentando derrubar paredes fortes. Ele vai direto onde a estrutura está mais fraca. Reconhecer isso é o primeiro passo para fechar as portas antes que seja tarde demais. O inimigo também utiliza o ambiente ao seu favor. Ele transforma culturas, sistemas e até entretenimento em ferramentas para moldar valores e pensamentos sem que a pessoa perceba. O que antes era claramente condenado passa a ser romantizado em filmes, músicas e redes sociais. E assim, o senso crítico espiritual vai se anestesiando. Como disse C.S. Lewis em Cartas do Diabo ao seu aprendiz, as pequenas escolhas quase imperceptíveis são as que mais afastam uma alma de Deus. Não é uma queda brusca,
É uma descida lenta, onde cada passo parece inofensivo até que o abismo esteja diante de você. Outra estratégia sutil é usar momentos de fragilidade. Quando você está cansado, sobrecarregado ou emocionalmente abalado, sua resistência diminui. Foi assim que o diabo tentou Jesus após 40 dias de jejum. Mateus 4, 2, 3. Ele não apareceu no primeiro dia, mas esperou o momento de maior fraqueza física. Da mesma forma, o mal espera as fases em que estamos vulneráveis para apresentar atalhos que prometem alívio rápido, mas custam caro espiritualmente. Por isso, manter o espírito fortalecido diariamente é tão vital quanto cuidar da saúde física. Há também a tática da repetição. O inimigo sabe que se expuser você continuamente a um estímulo, ele se tornará parte do seu padrão mental. Palavras negativas repetidas moldam a sua autoimagem. Imagens sensuais constantes alimentam fantasias. Comentários tóxicos corroem sua fé. O apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 12, 2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Renovar a mente diariamente é a única forma de evitar que a programação invisível do mal molde seu comportamento. Por fim, o ataque invisível se alimenta do isolamento. Longe da comunhão com outros cristãos, a mente fica mais suscetível a pensamentos distorcidos. Como o lobo que afasta a ovelha do rebanho para atacá-la, o inimigo tenta cortar seu contato com quem pode encorajá-lo e confrontá-lo em amor. Eclesiastes 4:12 nos lembra: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. A infiltração do mal é menos eficaz quando você está cercado por pessoas que vigiam e oram com você. E entender isso permite que você aumente as muralhas de proteção para a sua própria vida. E lembre-se que mesmo que você esteja cercado por pessoas que te ajudam, o inimigo é persistente e astuto e tentará de várias formas te atrair para fora da muralha que ajuda a te proteger. Vejamos 3 armas usadas contra nós. A primeira arma do mal é a sedução. Ela não chega com violência, mas com beleza e suavidade, como um perfume que se espalha no ar antes mesmo que possamos questionar sua origem. Atua no campo dos desejos, despertando aquilo que nossa carne já anseia secretamente. É sutil porque se disfarça de oportunidade, de conquista, até de bênção. No Éden, a serpente não empurrou Eva a comer o fruto, apenas apresentou argumentos sedutores. É agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. A sedução atinge primeiro o coração, moldando a vontade, até que a ação se torne quase inevitável. Seu poder está em oferecer prazer imediato enquanto oculta as consequências. Não se limita à atração física, mas abrange todo o fascínio que afasta o coração de Deus. Promessas de poder, reconhecimento, prazer instantâneo ou liberdade sem limites, sempre encobertas pelo custo real que carregam. A sedução é especialmente perigosa porque não age apenas em grandes decisões, mas se infiltra nas pequenas concessões diárias. É o só dessa vez. Ninguém vai saber, ou não é tão grave assim, que, acumulados, constroem uma teia invisível que prende a alma. O inimigo raramente afasta alguém de Deus de forma brusca. Prefere minar aos poucos, até que a consciência se acostume ao que antes chamava de errado. Como disse C.S. Lewis, o caminho para o inferno é suave, com uma suave descida, sem curvas acentuadas, sem sinalizações. Assim, o que parecia inocente no início se transforma em prisão silenciosa. A segunda arma é a distração. Enquanto a sedução age pelo desejo, a distração atua pela dispersão. Ela nem sempre apresenta algo claramente pecaminoso. Ao contrário,
Muitas vezes se esconde em coisas boas, mas que, quando colocadas em excesso, afastam Deus do centro. É quando a oração é substituída por tarefas urgentes, ou a leitura da palavra perde espaço para a avalanche de informações e entretenimento. Jesus alertou sobre isso na parábola do semeador. Os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. Mateus 13, 22. O perigo está justamente no fato de que, aos poucos, o essencial é sufocado pelo imediato. Distração não é apenas afastar-se de Deus, mas permanecer perto dele de forma superficial. É a síndrome de Marta, que estava ocupada com muitos afazeres, enquanto Maria escolheu a boa parte. Lucas 10, 41, 42. O inimigo sabe que, se não puder destruir, pode enfraquecer, mantendo-nos ocupados demais para perceber a distância que estamos criando. Como disse John Piper, o maior perigo do celular não é o que de ruim ele nos traz, mas o quanto ele nos distrai do que é eterno. No fim, a distração gera um estado letárgico, onde a mente vive numa névoa e o espírito perde a sensibilidade ao que realmente importa. Por fim, temos o engano. Se a sedução nos atrai e a distração nos afasta do foco, o engano nos aprisiona. Ele distorce a verdade, fazendo com que a mentira pareça aceitável, até correta. Não nega Deus abertamente, mas altera a sua vontade de forma sutil. É o "não tem problema" dito sobre o que a palavra chama de pecado. É o relativismo que afirma que tudo é apenas uma questão de perspectiva. Isaías 5:20 advertiu: "Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal." Essa arma se fortalece com meias verdades, algo que soa bíblico, mas foi tirado do contexto para servir a outros interesses. O engano se espalha por vozes externas, conselhos distorcidos, ideologias sedutoras, influências que se vestem de bondade, mas contradizem Cristo. Foi assim que Satanás tentou Jesus, citando as Escrituras fora do contexto, Mateus 4:6. Sem discernimento e intimidade com a palavra, o coração se torna alvo fácil para essas distorções. Essa é a mentira mais perigosa, a que se apresenta como luz, mas conduz à escuridão. É por isso que a Bíblia nos exorta a examinar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Sem essa postura crítica, aceitamos qualquer narrativa que nos soe agradável, mesmo que ela seja mortal para nossa fé. Quando sedução, distração e engano trabalham juntos, formam um ciclo mortal. Primeiro, o desejo é despertado. Depois, a atenção é desviada. Por fim, a percepção é moldada até que o pecado já não pareça pecado. O coração se afasta lentamente, a consciência é anestesiada e o espírito enfraquecido. Por isso, o alerta de 1 Pedro 5:8 permanece urgente. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Reconhecer essas armas é a chave para não se tornar presa fácil, e a defesa começa com a armadura completa de Deus. Efésios 6:11. É vital usar todas as armas espirituais nesta guerra, pois subestimar o mal é como brincar com fogo, acreditando que a queimadura nunca virá. É a ilusão de que podemos controlar algo criado para nos destruir. Ele não costuma entrar com violência, mas se infiltra sorrateiro, disfarçado de pequenas concessões, distrações ou tentações aparentemente inofensivas. É como o fermento que, em silêncio, leveda toda a massa, Gálatas 5:9, ou como uma gota persistente que, com o tempo, desgasta até a rocha mais firme. Quando acreditamos que isso não vai me atingir, abrimos a porta para que o inimigo avance com facilidade, cavando fissuras profundas no coração e na mente. O perigo aumenta porque o mal raramente se apresenta em forma grotesca. Ele se veste de prazer, oportunidade ou liberdade, cumprindo o que 2 Coríntios 11:14 já alertava. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.
Essa aparência sedutora que nos leva a minimizar seu impacto, aceitando narrativas como "não é tão grave assim" ou "você merece ser feliz a qualquer custo". Esses sussurros não chegam como gritos, mas como correntes que se fecham lentamente ao redor da alma. Com o tempo, o preço começa a se manifestar. O temor de Deus se esvai, a oração se torna rara, a palavra perde prioridade e verdades absolutas passam a ser relativizadas. A consciência se cauteriza, 1 Timóteo 4:2, e o pecado, antes motivo de arrependimento, passa a ser justificado. É como um barco à deriva, levado pela correnteza de um mundo que rejeita a soberania de Cristo. Relações se rompem, a paz interior se desfaz, a saúde emocional é corroída e o sentido da vida se perde em meio a uma sensação silenciosa de vazio. Mas o custo mais alto é invisível: a separação espiritual. Isaías 59:2 afirma: "As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus." Essa distância não surge de um único passo, mas de uma sequência de pequenas concessões diárias. Quando despertamos, já estamos longe. Por isso, Jesus nos ensinou a clamar: "Livra-nos do mal." Não apenas contra ataques declarados, mas contra as sutilezas que, ignoradas, nos conduzem à ruína. Reconhecer o preço de subestimar o mal é mais que um alerta. É um chamado urgente a fechar cada brecha, erguer as armas espirituais e permanecer firme até o fim. Pois no campo invisível, onde a guerra espiritual acontece, a única defesa real é vestir a armadura da fé, aquela proteção que não vemos, mas sentimos pulsar dentro do peito. Sem ela, caminhamos vulneráveis, expostos às investidas do mal que não anuncia sua chegada. Essa armadura não é um acessório, é a base que sustenta cada passo, cada decisão, cada resistência. Quando o coração se fortalece na confiança em Deus, as tempestades internas perdem força e as dúvidas se tornam pontes para a esperança. Mas essa proteção exige entrega e vigilância constante, não é algo que se veste uma vez e permanece intacta para sempre. Mas não basta apenas proteção, é preciso também ofensiva. A armadura da fé traz consigo as armas da verdade e do amor, que cortam as correntes da mentira e dissipam as sombras do ódio. Rejeitar o engano que tenta seduzir com promessas vazias e manter o olhar fixo naquilo que edifica é um ato de coragem que transforma. É um chamado para viver não como vítimas, mas como guerreiros conscientes que entendem o valor da luta e a glória da superação. É quando o espírito se eleva além do medo e a paz, mesmo em meio à guerra, se torna sinal da vitória que já está garantida. Por fim, a armadura da fé é uma escolha diária, um compromisso firme de não se entregar ao desânimo ou à tentação do silêncio diante do mal. É a decisão de manter acesa a chama da esperança, mesmo quando o caminho parece escuro e as forças parecem falhar. Cada batalha vencida fortalece essa armadura que não apenas protege, mas também revela quem somos de verdade. Filhos e filhas de um Deus que nos chama para a luz, para a vida abundante e para a paz que excede todo entendimento. Vestir essa armadura é assumir a posição de quem não foge da guerra, mas sabe que já é vencedor pelo poder do amor divino. A oração, o jejum e o louvor são as armas espirituais mais poderosas que podemos empunhar para nos proteger das investidas do mal invisível. A oração é a linha direta com Deus, onde a alma se abre, se fortalece e se arma com a presença divina. É nesse diálogo sincero que recebemos orientação, paz e escudo contra as tempestades internas. Quando oramos com fé, o inimigo percebe que não está enfrentando uma alma sozinha, mas alguém revestido da força do Altíssimo. E isso afasta as trevas que tentam invadir nossos pensamentos e sentimentos.
O jejum, por sua vez, é um ato de disciplina e renúncia que vai além do físico. É uma entrega profunda que limpa o terreno da alma, cortando as ligações que o mal tenta estabelecer através do cansaço, da fome espiritual e da distração. É um momento de intensificar o foco em Deus, retirando as distrações que enfraquecem a fé e nos deixam vulneráveis. No jejum, o espírito se fortalece porque encontra espaço para crescer e respirar, tornando-se um campo onde as sementes da verdade e da resistência florescem com mais vigor, afastando as investidas silenciosas que querem nos derrubar. Já o louvor é a arma que rompe o silêncio do medo e destrói as fortalezas da dúvida. Ao elevarmos nossa voz em gratidão e adoração, criamos um ambiente onde a luz de Deus preenche cada canto, expulsando a escuridão. O louvor é a manifestação prática da fé que diz: ainda que tudo pareça perdido, eu escolho confiar e exaltar o nome que me sustenta. Essa atitude muda o clima espiritual, transforma o ambiente e fortalece o coração contra ataques invisíveis. Eleva a alma para além das circunstâncias, acendendo uma chama de esperança e vitória que nada pode apagar. Juntas, oração, jejum e louvor formam um tripé invencível de proteção, não apenas blindando contra as investidas do mal, mas criando um campo de força que atrai a paz, a clareza e a graça divina. São práticas que exigem entrega e consistência, mas que oferecem um poder real, palpável e transformador para quem as vive. São as armas de quem sabe que a guerra invisível é real, mas também é vencida todos os dias por aqueles que se colocam em posição de fé ativa, de batalha espiritual consciente e de confiança inabalável no Deus que luta por nós. E sendo assim, a vitória final sobre o mal não é uma promessa distante ou vaga. É uma realidade ancorada na esperança viva das Escrituras e na proteção garantida pelo próprio Deus. Quando olhamos para a trajetória de personagens como Daniel, que enfrentou leões famintos e saiu ileso, Davi, que enfrentou gigantes com apenas uma pedra e a fé inabalável, e Jesus, que venceu a morte e o pecado com o poder do amor divino, vemos que a batalha espiritual tem um desfecho certo. A vitória pertence a quem confia e persiste. Essa certeza é um escudo poderoso contra o desânimo, um farol que ilumina mesmo as noites mais escuras e uma âncora firme que mantém a alma firme no meio da tempestade. Esses testemunhos bíblicos não são apenas histórias do passado, mas exemplos vivos para quem hoje enfrenta suas próprias batalhas invisíveis. Daniel nos ensina a coragem da fidelidade, Davi a ousadia da fé e Jesus o poder do sacrifício que trouxe vida. Cada um deles nos mostra que a vitória não vem da ausência de luta, mas da presença de Deus no meio dela. Essa proteção divina é um manto que cobre e guarda, que transforma fraquezas em força e que promete: eu estou contigo todos os dias. A esperança que brota dessa verdade não decepciona. Ela renova o espírito, fortalece a vontade e inspira o caminhar. Por isso, o convite é claro e urgente. Fortaleça-se espiritualmente, vista-se com a armadura da fé, lance mão da oração, do jejum e do louvor como armas de defesa e ataque. Não permita que a dúvida ou o cansaço te afastem do propósito divino que pulsa dentro de você. Essa batalha exige ação espiritual, consciência e entrega. Não se contente em ser espectador, torne-se protagonista da sua história de superação. Saiba que, mesmo quando parecer impossível, a luz do Senhor rompe qualquer escuridão e abre caminho para a vitória plena. Sua alma merece essa conquista. Sua vida foi feita para florescer, mesmo no deserto. Hoje, a mensagem é clara. O mal existe, é real, mas o poder de Deus é maior e nos chama para uma vitória diária e definitiva. Cada passo de fé, cada momento de entrega e cada ato de resistência nos aproxima desse triunfo.
Lembre-se que a batalha espiritual não é para os fracos, mas para os corajosos que sabem onde buscar força verdadeira. O que você decidiu hoje vai definir o amanhã. Escolha a fé, a esperança e a ação. Escolha a luz que destrói as sombras. Sua vida pode ser transformada de dentro para fora, e essa transformação começa agora, com uma simples decisão: lutar com Deus ao seu lado. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal para fortalecer sua jornada espiritual e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos que vão renovar sua fé e esperança. E mais, deixe nos comentários qual dessas armas espirituais você vai começar a usar hoje para se proteger e vencer. Sua história pode ser o testemunho que vai inspirar outra pessoa a não desistir. Vamos juntos, porque a vitória é certa para quem não abre mão de lutar com fé.